Capítulo 277. O futuro de Rafter Pound. Klein segurou o cabelo do baronete, fechou os olhos e entrou em um sono profundo com a ajuda da cogitação. No mundo cinzento e sombrio, viu uma caverna estreita e irregular. Rafter Pound, com suas olheiras inchadas e cabelos grisalhos nas têmporas, estava se apoiando nos cotovelos, rastejando para frente como um réptil para sair do buraco. Então, com um flash, ele recuperou um emblema de ferro negro de origem desconhecida e o usou em seu peito. O emblema tinha um cetro esculpido nele, bem como uma mão que segurava o cetro com força. Tudor. Klein saltou do sonho e sentou-se. De acordo com a explicação da senhorita guarda-costas, o emblema de ferro preto foi gravado com o brasão imperial da Casa Real do Império Tudor da Quarta Época. Era idêntico ao que ele tinha visto na estrutura antiga. Rafter Pound definitivamente não é tão simples quanto parece. Klein esfregou a testa e murmurou para si mesmo. Como vidente, ele tinha sua própria interpretação da revelação que recebera do sonho. Por um lado, ele sabia que era algo que Rafter Pound faria no futuro e, por outro lado, acreditava que isso significava que Rafter Pound tinha uma conexão profunda com a família Tudor. Através dos 3 testes de questionamento direto, sondagem de sonhos e canalização espiritual, Rafter Pound não expôs nenhum problema, nem me fez perceber que algo estava errado. Se eu não tivesse um 4º teste, provavelmente teria sido enganado por ele. Sim, talvez ele realmente não saiba de nada no momento e que foi um ato verdadeiro. No futuro, ele pode até ter a oportunidade de formar uma conexão com a família Tudor. Mas é mais provável que já tenha aprendido muito com o velho Visconde. Sem confiança, ele intencionalmente se tornou decadente e agiu como um louco e ignorante. Para ele ser capaz de se esconder do meu sonho e da canalização do espírito, deve ser o resultado de alguns poderes Beyonder. Ele provavelmente não estava atuando naquele momento e estava realmente confuso. Caso contrário, ele teria se exposto na frente de uma pessoa como eu, que é muito experiente nesses assuntos. Que poderes de Beyonder poderiam ser? Que número de sequência ele é? Ou ele é do tipo que nasce com certos poderes de Beyonder? Klein seguiu essa linha de pensamento e logo percebeu que havia chegado a um beco sem saída. Ele rapidamente saiu desse beco sem saída e mudou seu ângulo de pensamento. Rafter Pound tem uma conexão profunda com a família Tudor. Posso fazer uma hipótese ousada de que ele é realmente um descendente da família Tudor? Se a relação de sangue entre ele e o velho Visconde for real, então as coisas vão ficar interessantes. Toda a família Pound é um ramo da família Tudor que mudou de sobrenome para escapar da perseguição. Eles contribuíram tremendamente e receberam títulos aristocráticos, e voltaram ao centro do poder, um passo de cada vez. Enquanto isso, estavam procurando secretamente pelos restos secretos deixados pelo Império Tudor em Becklund. Depois de um período de tempo desconhecido, eles finalmente encontraram algo. Assim, compraram o que hoje pertence à casa de Mille Carter e construíram um porão enorme, que serviu para explorar os arredores. 30 a 40 anos atrás, eles encontraram as ruínas e construíram uma porta secreta para ela. Mas, durante o processo de exploração, ocorreu um acidente. Aquele espírito maligno não reconheceu nenhum dos chamados descendentes dos Tudors. Os 2 herdeiros do velho Visconde morreram naquele quarto, no canto mais fundo, um após o outro. Mesmo suas características de Beyonder e itens místicos não puderam ser recuperados. Embora o velho Visconde tenha gasto um grande preço para comprar características semelhantes de Beyonder, fazendo parecer que os 2 herdeiros morreram de mortes relativamente normais,
as mortes consecutivas deixaram a casa real e as igrejas com suspeitas. Portanto, depois que o velho visconde faleceu, Rafter Pound deliberadamente exagerou e distorceu as investigações secretas do passado, para se assustar e ter problemas mentais. Ele começou a se envolver em libertinagem para evitar a atenção dos outros. Isso pode explicar o que me intrigou anteriormente. Como uma família de visconde pode ser colocada sob o controle de uma pessoa misteriosa sem nenhuma ação da casa real e das igrejas? Mesmo que controlá-lo fosse necessário, eles o fariam de maneira mais branda e indetectável. Por exemplo, usando um sequência 6, sem rosto do meu caminho. Uma criança pode até sentir algo anormal, muito menos os poderosos Beyonders da Casa Real e das 3 igrejas. A razão pela qual eles estavam inconscientes só pode ser explicada pelo fato de terem sido eles que enviaram essas pessoas. Sim, naquela época, eu presumi que a família Tudor e a família Trunsost compreenderam o caminho do Imperador das Trevas, então, devido à necessidade de agir, eles estabeleciam dinastias para manter o estilo e a singularidade do Império Solomon. Nesse ponto, a senhorita guarda-costas o provou indiretamente. A sequência 9 do caminho do Imperador das Trevas é advogado, uma classe de Beyonder que é extremamente boa em usar a ordem. Sim, Rafter Pound foi capaz de enganar minhas habilidades de canalização de sonhos e espírito por causa disso. Talvez ele tenha ido um passo adiante? Ele cooperou comigo o suficiente, então em seu estado confuso no sonho, ainda foi capaz de subconscientemente usar a brecha da ordem e afetar o desenvolvimento na direção que deseja. Após uma consideração cuidadosa, durante o processo de canalização do espírito, Rafter Pound não parecia realmente mentir. No entanto, sua verdade era apenas uma verdade parcial. Manter a família e lembrar a glória podem estar se referindo à família Pound e também à família Tudor. A linha de pensamento de Klein tornou-se mais clara pouco a pouco, e ele fez uma avaliação geral da situação. Da atitude atual de Rafter Pound, o espírito maligno não deveria ser capaz de escapar sem qualquer ajuda externa, caso contrário, o baronete há muito pensaria em uma maneira de se salvar. Não importa se o espírito maligno viria procurá-lo, contanto que escapasse do selo e criasse um desastre, o segredo das ruínas subterrâneas seria exposto à casa real e às igrejas. Quando isso acontecer, Rafter certamente será implicado. A sala em frente desabou, mas não afetou o poder que restringia o espírito maligno. Isso significa que, enquanto a sala mais interna não for destruída diretamente, o espírito maligno não poderá escapar. O plano está claro então. Eu comprarei alguns explosivos de Caspars e derrubarei a entrada para que ninguém pudesse entrar, deixando o espírito maligno enterrado no subsolo para sempre. Quando eu for poderoso o suficiente, posso considerar finalizar esse assunto e ajudar os cidadãos de Becklund a se livrar desse perigo latente e colher alguns itens valiosos no processo. No entanto, como devo demoli-los com segurança? Eu não sei de nada. Talvez Caspars conheça um especialista em demolição? Afinal, ele é um comerciante de armas do mercado negro. Klein finalizou rapidamente o plano e decidiu encontrar Caspars amanhã à noite. Ele tentaria resolver a questão das ruínas subterrâneas dentro de uma semana. Quanto à verdadeira relação entre a família Pound e a família Tudor, e quanto à anormalidade de Rafter, ele não queria investigar muito a fundo. Não é da minha conta. Klein resmungou e rapidamente mergulhou além da névoa cinza e voltou ao mundo real. Reticências. Na manhã de sexta-feira, Klein saiu cedo como sempre e fingiu estar muito ocupado. A verdade era que ele tinha ido mais uma vez ao Clube Kelag para praticar tiro e ler os jornais. Ele se divertiu bastante.
Na hora do chá, estava para sair depois de ficar o dia inteiro ali, mas se surpreendeu ao ver Mary Gale, sua ex-empregadora, e Tallien Dumont, o professor de hipismo, entrarem no clube ao mesmo tempo. Eles estavam acompanhados por vários cavalheiros em sobrecasacas trespassadas e belas damas com maquiagem fina. Entre eles estava o repórter do Observador Diário, Mike Joseph. Oh, detetive Moriarty, que coincidência! Mike, com seus olhos encantadores, mas pele um tanto áspera, tomou a iniciativa de cumprimentá-lo. Klein sorriu e respondeu: Senhor repórter, você terminou suas notícias investigativas? Está feito, graças à sua ajuda. Deixe-me fazer as apresentações. Este é o famoso detetive, Sr. Sherlock Moriarty, um bom amigo de Tallien. Mike acenou com o braço e disse. Depois que os dois lados se cumprimentaram, Mike continuou: Eu já descobri quem é Capim. Vou te contar em detalhes quando tiver tempo. Resumindo, tenho todos os motivos para acreditar que a morte de Cyber foi causada por um assassino imitador e não pelo assassino em série. Haha, vocês vão ver as notícias das minhas investigações nos jornais amanhã. É exatamente como eu pensei, Klein sorriu em resposta. Naquele momento, Mike pareceu se lembrar de algo e virou a cabeça para Mary Gale e disse: Vou marcar uma entrevista com você sobre a situação da poluição do ar em Backlund e sua solução. No entanto, você deve se comunicar com meu editor-chefe com antecedência para finalizar a página e o horário. Os olhos de Mary brilharam. Tudo bem, muito obrigada. Mike, por que não tive uma ideia tão boa? Isto é para a promoção do Conselho Nacional de Poluição Atmosférica? Afinal, este repórter, Mike, tem bastante experiência. Embora o Observador Diário não seja um dos melhores jornais, sua circulação é considerável. Mary veio aqui hoje de repente porque os outros membros da Câmara dos Comuns que são membros deste clube estavam vindo? Este tipo de clube privado é realmente adequado para política e negócios. Klein pareceu entender e se despedir antes do tempo. Antes de se tornar um sem-rosto, ele não queria se envolver em assuntos de alto nível como este. Reticências. À noite, em um apartamento no Burgo Leste. Depois de um dia agitado, Williams entrou no quartinho que alugou, com a intenção de trocar de casaco, juntar algum dinheiro, ir ao bar tomar um drink e ali fazer o jantar. Na escuridão sombria, de repente parou de vestir o casaco. Ele viu uma sombra parada perto da janela, seu rosto completamente obscurecido pela sombra do capuz. Quem mandou você procurar lá, Nevos? A figura escura perguntou em voz baixa e lenta. Williams rapidamente vestiu o casaco, engoliu a saliva e disse: Tenho uma amiga, uma caçadora de recompensas. Os caçadores de recompensas se referiam aos aventureiros que usavam várias recompensas como sua principal fonte de renda. Havia muitos deles no Burgo Leste e em Backlund. Por que ela de repente começou a procurar por Lanevos? Esta é uma recompensa que foi oferecida há muito tempo. A figura negra era extremamente alta. Passo a passo, aproximou-se de Williams. Não sei. Talvez ela só quisesse tentar outra recompensa. Williams deu um pequeno passo para trás. A figura escura pressionou com voz rouca: Quem é ela? Williams imediatamente entrou em um dilema, mas depois de alguns segundos, ele respondeu com a voz trêmula: Shil Derecha. Não sei onde ela mora. Muito bom, muito honesto. A figura negra estendeu a mão e deu um tapinha no corpo de Williams. Sem mais delongas, caminhou em direção à porta. Williams secretamente deu um suspiro de alívio, acreditando que sua rica experiência no submundo o ajudou. Não tente ser corajoso quando não deveria. Nesse momento, ele viu a sombra estalar os dedos. Pá! Os pensamentos de Williams congelaram e seu corpo de repente se partiu em pedaços.
espalhando-se em todas as direções, salpicando o chão e as paredes com carne e sangue. Então, a sombra quebrou o cano de gás. Em meio ao som do gás saindo dos canos, ele pegou a vela da mesa de Williams e bateu no pavio. A sombra negra saiu imediatamente. Alguns minutos depois, a vela acendeu sozinha de repente. Estrondo. A explosão destruiu tudo. Ponto.